Abra sua Bíblia do Evangelho de Marcos, capítulo 14. Isso é bom, né, Guga? Ele ouviu citar e disse assim: isso é bom, hein? Marcos 14, 32. Foram para um lugar chamado Getsemane. Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Essa passagem do Getsemane pode ser trabalhada, refletida por ângulos distintos. Eu vou tomar um caminho. Primeiro, chamar a atenção para que momento é esse. Esse é o momento da maior agonia, do maior sofrimento emocional, da maior dor que Jesus estava sentindo. Ele vai buscar privacidade no Getsemane, uma montanha que era o Monte das Oliveiras, em frente a Jerusalém. Ele vai, e naquele momento ele sabia que aquela hora era extremamente crucial, porque estava em jogo a salvação de todos nós. O que ia acontecer com Jesus momentos depois tinha a ver com a vida e com a salvação de toda a humanidade. Mas vejam o que vai acontecer com ele. O texto, versículo 33, diz que ele vai ficar aflito e angustiado. Se você não compreender a humanidade de Jesus, o Jesus homem, o Jesus encarnado, o Jesus histórico, você não compreenderá essa passagem. Se você não entender que ele era Deus e que ele era homem, e era 100% Deus e 100% homem, você não compreende o que está escrito aqui. Minha alma está profundamente triste, a minha tristeza é mortal. Jesus está no momento mais terrível de uma depressão emotiva interior. A palavra agonia que aparece nos evangelhos significa que ele estava lutando contra grande medo. É difícil ver Jesus assim, não é?
É difícil imaginar na sua humanidade que ele está angustiado, que ele está deprimido, que ele está com medo. Mas entenda pela ótica da humanidade de Jesus. Quando eu estava lendo algumas pessoas que estudaram muito esse texto, eles trazem algumas explicações do porquê que Jesus está tão angustiado, deprimido e tão amedrontado. Que você tem que compreender que ele tinha 33 anos. E Jesus sabia do sofrimento que lhe aguardava. E mais, Jesus não queria morrer. Ele vira-se para o pai dele e diz assim: tudo é possível. Se é possível para o Senhor, passa de mim esse cálice. Ele sabia do sofrimento, das dores que ele ia sentir. Ele sabia dos açoites do momento difícil. Nós costumamos olhar para Jesus de uma maneira sempre triunfalista. No final das contas, no final da história, ele triunfa, ele ressuscita, ele vence. Mas aqui, nessa hora, que muito tem a nos ensinar, Jesus está amargurado, agoniado, abatido, deprimido. Ele não queria morrer. Ele pressente o sofrimento. E tem uma coisa que certamente o machucava, mais do que a coroa de espinhos, mais do que os açoites. Ele sabia que no momento em que os pecados da humanidade na cruz, de todos nós, recaísse sobre ele, o Pai o abandonaria. O Pai não suporta ver no Filho os pecados de todos nós. Difícil entender isso. E o Senhor exclama: Eli, Eli, lama sabachthani. O que eu estou falando aqui é Bíblia. E Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? O cálice do sofrimento, o cálice da agonia, o cálice da dor, era muito mais do que a dor física, do que a morte, mas o sentimento de abandono do seu próprio Pai neste momento. Está diante de nós o texto de maior angústia e maior dor que Jesus passou e que um ser humano pode passar. O que fazer? Tem 4 movimentos aqui, 4, anote-os. 4 movimentos que Jesus teve na hora da agonia e que ensina para mim e para você o que a gente faz nesta hora. Primeiro movimento: quando ele vai para o jardim de oração, a palavra Getsemani é lugar de prensar azeitona, é lugar de tirar o azeite tão importante para as famílias e para a cultura de Israel, a cultura econômica. Não é à toa que ele vai para o Getsemani, lugar de prensar a azeitona, porque ali ele é também prensado, mas sem prensa não há azeite, e sem azeite não há unção. Ele se submete, mas ele não vai sozinho. Na hora da sua maior angústia, ele chama a sua célula. Pedro, Tiago e João. Esse texto tem algumas nuances difíceis de entender. Jesus amava todos os discípulos, todos. João, Evangelho de João, capítulo 13, diz assim: Ele os amou até o fim.
até Judas. Ele os amou até o fim. Mas Jesus chama 3 da sua intimidade e me chama a atenção que Pedro, Tiago e João não foram chamados só no Getsêmani. Jesus levou os 3 para o Monte da Transfiguração, só os 3 presenciaram. Jesus diz a eles uma coisa interessante em relação aos outros: não contem o que viram. Jesus levou os 3, Pedro, Tiago e João, para dentro da casa de Jairo. Na ocasião da ressurreição de sua filha, só os 3 entraram no quarto. O que é que nós podemos aprender aqui? Nesse primeiro movimento de Jesus convidando sua célula mais íntima, é que realmente, meu irmão que está digitalmente cultuando, você que está aqui na casa de oração, realmente há uma verdade na vida de que há pessoas que a nossa alma ou o nosso espírito se identificam mais. Isso não quer dizer desamor pelos outros, mas há pessoas que Deus levanta para a sua vida, que Deus coloca especificamente com nome no seu caminho, para compor com você uma unidade. O cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. Não é bom que o homem esteja só. Esse texto não é um texto específico de casamento, não, apesar de poder ser aplicado. O texto fala de unidade. Um cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. Juntos nós somos melhores. Amém, igreja? Eu quero te fazer uma pergunta e não quero ouvir a sua resposta, porque essa pergunta é individual, ela é pessoal. E a resposta que você dará é sua. Quem é ou quem são Pedro, Tiago e João na sua vida? A coisa mais difícil hoje dos relacionamentos humanos é confiança. Gente, como é difícil confiar em alguém. E eu estou dizendo até isso no âmbito eclesiástico também. Você não sabe em quem você confia no trabalho, você não sabe em quem você confia na sua universidade, você não sabe em quem você confia na sua vizinhança, você até não sabe em quem confia dentro das paredes da igreja. Mas existe, pela misericórdia de Deus, um Pedro, um Tiago e um João que Deus levanta para a sua vida. Pastor, mas eu não sei quem são. Começa a orar. Começa a perguntar para Deus e vai aparecer. Seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, seja pessoalmente, seja na sua célula. Deus tem Pedros, Tiagos e Joões. Deus tem pessoas para nos ajudar, para compartilhar a tua dor, para partilhar a tua agonia, para partilhar o teu sofrimento. Você não pode viver sozinho. Há pessoas que Deus vai levantar para serem bênção na sua vida. Juntos nós somos melhores. Na hora da dor dele, ele chamou os 3. E anote essa frase: há poder. Segundo a carta de Paulo aos Efésios, há poder na unidade. Às vezes um Pedro, um Tiago e João estão do seu lado, mas não se preocupe que nem sempre eles têm alguma coisa a dizer. Nesse momento, por exemplo, não é para ninguém falar nada. A presença de um homem, de uma mulher de Deus ao nosso lado já nos abençoa, já nos consola, já nos traz satisfação, e a gente tem um sentimento que a gente não está sozinho, mas que alguém compartilha da nossa dor. Primeiro movimento de Jesus, quando chega
no lugar da prensa. Primeiro o movimento de Jesus na agonia, primeiro o movimento de Jesus diante da hora mais difícil da sua vida, diante da hora emocionalmente mais dura. A minha alma está angustiada até a morte. Vejam a frase do Senhor, valorizem a frase do Senhor. Na sua humanidade, sentindo angústia, ele não vai sozinho, ele não se isolou, ele sobe o monte, ele chega no Getsêmani com Pedro, Tiago e João. Que Deus levante essas pessoas na sua vida, que Deus abra os seus olhos e faça você enxergar quem são esses homens e mulheres de confiança, que vão estar do seu lado sem preocupação de serem melhor do que você. Vão estar ao seu lado sem a preocupação de serem inferiores a você. Vão estar ao seu lado como irmão, como irmã. Que palavra forte, desgastada entre nós. Por que nós somos chamados de irmãos e irmãs? Porque nós somos regenerados, gerados novamente pelo mesmo Pai, pelo mesmo Espírito. Nós somos irmãos e irmãs, não é porque participamos de um grupo, de uma irmandade qualquer, de uma associação, de uma academia, de um lugar específico. Não, nós somos irmãos e irmãs, porque espiritualmente nós fomos gerados novamente pelo Espírito Santo. Temos um DNA comum entre nós, que é a unção do Espírito de Deus, que selou o coração de todo mundo. Entendeu por que você é irmão do outro? Porque você é irmã do outro. Porque há na sua veia espiritual o mesmo gene do Espírito que gerou o seu irmão em Cristo e o fez nascer de novo. O primeiro movimento dele foi chamar os três. O segundo movimento foi convidá-los à vigilância e à oração. Fiquem comigo aqui e vigiem. Então a primeira ordem era vigiar, a segunda ordem era orar. O texto é claro. E Jesus é muito de ensinar pelo exemplo. Às vezes ele não fala nada, às vezes ele não toca, ele não apresenta teses, ele sempre exemplifica de alguma maneira o que ele quer que você faça. E ele se afasta um tiro de pedra, diz o texto, uma metragem, e ele começa a orar. Então, o que ele está convocando os discípulos, a sua célula, o seu núcleo mais íntimo a fazer é vigiar e orar. A palavra vigiar, Gregório, no grego, é estar em estado de alerta. Um vigilante está em estado de alerta, ele tem uma percepção aguçada, ele está olhando para o mundo espiritual ao seu redor e tentando discernir. E a segunda coisa é a oração. E ele sai para esse momento e diz a palavra de Deus que ele ora 3 vezes. E diz assim, e pelas 3 vezes ele repetiu as mesmas palavras. Está na Bíblia. Não fica com medo de repetir para Deus, não. Eu sei que você repete também. Tem coisas que a gente clama a Deus, não é verdade? Todo dia, às vezes 2, 3 vezes por dia. E a gente clama, e a gente coloca a vida de um cônjuge, a vida de um filho, a situação profissional, uma situação de saúde. Não tem problema, continua clamando, continua colocando diante de Deus, continua suplicando a bênção de Deus naquela área da sua vida. E não é orar uma vez só, é voltar e orar de novo e orar mais uma vez. Aqui está uma lição poderosa de persistência. Não esmoreça na oração. Não é porque você não recebeu ainda a resposta que você tem que parar de orar. Continue orando. Há experiências de homens e mulheres de Deus que oraram por muitos anos.
Ah, pastor, mas muitos anos é muito tempo. Ué, a escolha é sua. Deus tem os seus tempos. Deus não vai atender você pelo seu relógio, Deus vai atender você pelo relógio dele. Ele é soberano, ele tem projetos, ele faz da melhor maneira. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele vai fazer. Não pare de orar. Tem coisas pendentes, tem respostas que não chegaram, não pare de orar. 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, repita a mesma coisa. Repita a mesma coisa. Senhor, eu preciso que o Senhor abra essa porta. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê essa cura. Senhor, Senhor. Mas Jesus sempre dizia o seguinte, e ele repete aqui no jardim: seja feita a tua vontade. Senhor, é possível, passa de mim esse momento de agonia, esse cálice de dores, esse momento difícil de estar longe de ti. Passa, mas seja feita a tua vontade. A submissão de Jesus, a entrega de Jesus é algo tremendo. Só que nesse segundo movimento, quando ele chama e convoca eles para vigiarem e orarem, ele recebe uma reação difícil. Os discípulos estão dormindo. Os discípulos dormiram na reunião de oração. Tem gente que vem para o culto das 11 para dormir. Me ajuda, lá na internet ou aqui, vê se tem alguém dormindo do seu lado e acorda. Acorda essa alma. Faz abrir esse olho. É para olhar para o lado e para ver se tem alguém dormindo? Isso, irmão. O irmão até levantou ali, ó. Viu uma alma dormindo perto dele. Eles dormindo, e aí Jesus, como não perde um segundo para ensinar, chega para o Pedro. Pedro, você está dormindo? Tinham 3 dormindo. Ele pergunta para Pedro, por que ele fala com Pedro? Porque momentos antes, Pedro estava na arrogância dele. Eu sei que por aqui não tem ninguém, mas vocês conhecem crente arrogante? Crente que sofre de soberba espiritual. Eu sou tal, eu oro muito, eu sou tão santo que nem posso me relacionar com você. Eu nunca falhei. Pedro tinha dito a Jesus, jamais eu vou te abandonar, jamais eu te negarei. E agora, depois desse pacto que Pedro havia feito, o Senhor chega para ele e é com ele o negócio. Diz assim, Pedro, você está dormindo? Você não ia me abandonar, Pedro? E aí Jesus diz uma coisa a mais, muito forte, muito forte. Você não pôde, ou vocês não puderam vigiar 1 hora. Essa passagem, eu não sei se você já viu isso, mas ela ensina tanta coisa sobre oração. Eu estou indo por um outro caminho. Normalmente a gente vai pelo caminho da hora do sofrimento, o anjo que aparece para confortar e etc. Mas eu estou indo pelo caminho da oração. Jesus está passando agonia. Jesus chama 3 mais íntimos. Jesus os convida para vigiar e para orar. E ele traz algumas coisas importantes. Eu fiquei, na minha visão, até trazendo para uma literalidade, e pensei assim, será que durante um dia inteiro eu consigo dar 1 hora de oração? Contando com aqueles telegramas, não tem mais telegrama, WhatsApp, aquela coisa rápida que você passa para Deus, contando aquelas horas no quarto com a porta fechada, contando com aquelas horas da célula, contando com as horas da igreja, será que dá 1 hora? Eu tomei essa palavra de maneira literal para pensar, você, Pedro, não pôde 1 hora orar comigo? É tão meu amigo, é tão fiel, fez tantos votos,
de que não ia me abandonar. Você consegue ter uma hora na hora da minha maior agonia? Jesus os encontra dormindo 3 vezes. Olha para o pastor que eu vou dizer uma coisa aqui para você, que eu julgo muito importante. Existem angústias na nossa vida que só resolvem com oração. Tem angústias na vida da gente que não adianta ter dinheiro, que não adianta você ter estratégias, você pode ter os melhores terapeutas, os melhores médicos, ser assistido nos melhores hospitais, os melhores remédios. Tem horas na nossa vida que certas angústias só se resolvem com oração. E Deus diz que você deve compartilhar com aqueles que são mais íntimos. Pedro, Tiago e João, que você deve insistir, que você deve clamar, que você deve repetir, que você deve se quebrantar, que você deve chorar diante do Pai, que você deve se colocar. Mas muitos de nós, eu não sei a quem essa palavra pode alcançar, talvez a todos, mas tem gente dormindo no jardim de oração. Acorda que tem coisa séria acontecendo. Acorda. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Será que nós percebemos o que está acontecendo? Sai do teu mundinho pessoal, não é só na tua família, não é só no teu casamento, não é só com os teus filhos, não é só com o teu trabalho. Existe um movimento de angústia, um funil de dores. Se você pegar a fotografia no YouTube do que está acontecendo em 60 das 62 cidades da Amazônia, aquela natureza tão linda, tão próspera, tão verde, tão maravilhosa, ela está seca. A cidade do Rio registrou ontem 55 graus em sensação térmica. Nós temos guerras na África que não se fala, porque não dá ibope. Guerras que não param. Nós tivemos esta semana uma demonstração da nossa própria insegurança como cidade. Nós acordamos sábado com o Oriente Médio mais uma vez, conquanto esteja na Bíblia, os problemas entre eles, mas nós acordamos com os bombardeios e com as crianças sequestradas, com mulheres que já foram estupradas, e cerca de 100 pessoas, num território menor que o Recreio, com 2 milhões de pessoas amontoadas. Será que dá para a gente acordar? Tem muita gente dormindo. Olha para os campos brancos, olha para o sofrimento, olha para as dores. E aí, quando nós fizermos o movimento do olhar, do entender, nós vamos compreender por que ele diz assim: vigiem e orem. Irmãos, nós oramos pouco e nós oramos mal. O orar pouco fala de intensidade, o orar mal fala de qualidade. E quem disse isso foi Jesus. Vocês não sabem orar. Eu não sei orar. Eu gostaria de aprender mais sobre oração. Eu só sei uma coisa: na história da igreja, Deus fez grandes coisas no meio de pessoas que oravam.
Isso é fato. Os maiores avivamentos registrados na história aconteceram a partir de movimentos de oração, de comunhão, de diálogo com Deus, de abrir o coração, de confessar pecados. Foi assim com Jonathan Edwards, foi assim com Finney, foi assim com David Yong-Shu, foi assim com grandes homens de Deus, que para fazer uma grande obra, Deus primeiro os levou aos porões da oração. Um dos sermões mais comentados no meio da história da igreja foi de Jonathan Edwards pregando pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão repercute até os dias de hoje. E esse homem foi chamado por Deus para orar, antes de ser um pregador, com 8 anos de idade. 8 anos de idade. Lendo uma declaração do pastor Cho, que já partiu, que estabeleceu a maior igreja numérica que o cristianismo tem conhecimento, a igreja da Coreia do Sul. E ao ser questionado e perguntado sobre o tempo da sua vida e como ele administrava os afazeres pastorais, ele disse: eu gasto 8 horas orando por dia. Que não adianta nada eu saber administração, não adianta nada aconselhar, não adianta nada falar com as pessoas, se primeiro eu não falo com meu pai, se eu não busco a unção do meu pai, se eu não clamo a meu pai para que me dirija. Que vergonha. Vergonha para nós, né? Ele disse que o maior incentivador da vida de oração que ele tinha era a sua sogra, que o incentivava e o cobrava. Certa vez, ele marcou um dia na igreja, a reunião de oração era 5 da manhã, só que Seul neva, muito frio, não é esse friozinho que a gente tem aqui não, bichuruca. Ele perdeu a hora, recebe uma ligação da sogra. Está onde? São 5 horas da manhã. O povo está te esperando aqui, pastor. Isso não é hora de você estar dormindo. 5 horas da manhã. Ele levanta apressado e vai. Ele conta isso. Quando ele chega, ele vê o povo feliz, mas começando a rir. Ele levantou e foi de pijama, de tão angustiado que ficou com a palavra da sogra. Tem sogras que têm palavras tão boas. Os grandes movimentos de Deus na história aconteceram a partir de oração. O que aconteceu recentemente na Universidade dos Estados Unidos foi um movimento de oração. O que acontece nos campos missionários começa com oração. A gente sabe disso, a gente aprendeu isso na escola bíblica, a gente teve esse ensinamento logo que se converteu. Nós recebemos esse discipulado, mas nós não fazemos. Talvez o cristianismo e toda a igreja, nós já estivéssemos num outro patamar espiritual, se nós observássemos o que está nesse texto. Não dorme na reunião de oração, não dorme na sua vida. Por isso é que oração, como diz o pastor Elton Rangel, é trabalho duro. É trabalho duro, tem que ficar acordado. Como a gente dizia, botar palitinho nos olhos.
Às vezes a televisão está chamando, uma boa série, um bom programa, um teatro, um cinema, praia. Nós temos tantas coisas aqui, né? Uma bicicleta, mas tem momentos que ele está dizendo assim, é para ficar comigo. A gente é tão bom, nós somos tão bons de propósito, mas somos tão ruins de cumprir os propósitos que nós mesmos fazemos. No dia 31, dias estratégicos, eu vou orar mais, eu vou ler mais a tua palavra, eu vou te buscar mais, eu não vou faltar à igreja, eu vou ser um dizimista fiel. Bastam poucos dias para a gente abandonar os propósitos. Ele foi para o jardim de oração, levou 3 mais íntimos. Literalmente ele orou e perguntou, será que não podes orar 1 hora? Por causa do movimento de Seul, o pastor David foi levado a um grupo de pastores, numa conferência, e ele disse, fica todo mundo no chão, com o rosto no chão. Os pastores deitaram e botaram o rosto no chão. Agora vocês vão orar aí por 1 hora. Com 25 minutos ele disse que começaram a levantar algumas cabeças. Ele disse, não para não, continua orando. Vocês não me chamaram aqui para falar de oração? Eu estou trazendo o que eu faço. Vai, faz. E alguns diziam assim, eu não tenho o que dizer mais. Você não tem mais nada, além de 25 minutos de falar com seu pai, com seu Deus. Tem alguma coisa errada. Outros diziam para ele, com 25 minutos no chão, eu não sei fazer. Pastores, líderes, eu não sei fazer. Como é que se ora dessa maneira? Ele fala que Deus revelou para ele não só oração, mas Deus revelou um programa de oração. Entendeu? Assim que você faz um programa, um projeto, para você trabalhar, para você realizar a sua vida, para você estudar, um projeto de oração com o Senhor. Vocês não puderam velar 1 hora comigo, disse Jesus. Repita as mesmas coisas, vai a Ele. Primeiro movimento de Jesus no Getsemane, Ele chama os 3 mais íntimos, que Deus nos deu os 3. Segundo movimento, Ele alerta para vigilância e oração. Atenção no mundo espiritual do que está rolando. E clamar ao Senhor insistentemente. Terceiro, Ele diz por quê que a gente deve orar. Para que não caiam em tentação. Motivo real do porquê que nós, mortais, precisamos vigiar e orar, é para não cair em tentação. Eles caíram. Aliás, não foi só eles que caíram. Versículo 50 desse capítulo 14, é uma das coisas mais tristes que aconteceu talvez em todo o ministério de Jesus. Todos os discípulos, olha para mim, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Cadê você, Pedro? Cadê você, João? Cadê você, Mateus? Onde estás, Bartolomeu? E você, Tomé? Judas? Simão, onde estás? Todos caíram na tentação. Entende por que a gente precisa orar? Porque facilmente qualquer um de nós aqui, olha, qualquer um de nós aqui pode cair na tentação do abandono. Quando a gente ouve a palavra tentação, a gente acha que Deus está falando só de pecados sexuais, não é nada disso. São coisas ainda muito mais largas, além disso. O maior risco que nós corremos, olhe para mim, você da internet, você daqui, o maior risco que nós corremos é abandonar o caminho.
Todo dia, ao sair desse culto ou amanhã, Satanás vai te tentar para você abandonar o caminho, para você esmorecer, para você desistir, para você duvidar da palavra de Deus, para você sobrepor os teus valores aos valores de Deus. Todo dia você será tentado. Orem para que não caiam na tentação do abandono do caminho. Orem para que não caiam na tentação da negação, como foi com Pedro. Que vergonha para ele, não é? Tu estavas com eles. Não, eu não. Mentira. Daqui a pouco, você estava, eu reconheço você. Não, não estava não. Terceira vez, você era um dos discípulos. Ele, não o conheço. Não o conheço. Tem um texto de Lucas, acho que é Lucas. Não sei como é que foi a transposição do momento. Diz que naquela hora, Pedro estava no pátio, Jesus foi preso, e por uma providência do Senhor, Jesus passa exatamente nessa hora. E a Bíblia diz que na hora que Pedro negou pela terceira vez, o olhar de Jesus passando, talvez preso nas mãos dos soldados, o olhar de Jesus a Pedro, porque ele tinha um projeto para Pedro. Pedro seria o grande pastor de Jerusalém, o líder. Ele precisava tratar Pedro. Naquela hora ele passa e olha, diz o texto, e Jesus olhou para ele. Que vergonha, que vergonha. E Pedro dizendo que não o conhecia, e Jesus olhou para ele. Mas sente agora vergonha por você, por mim. Eu tenho que sentir por mim e você por você. Sabe por quê? Porque Ele está olhando para a gente o tempo inteiro. E quantas vezes nós o negamos? Nós o negamos com as nossas palavras. Nós os negamos com a nossa maledicência. Nós o negamos com os nossos julgamentos. Nós o negamos com a falta de amor. Nós o negamos com ódio. Nós o negamos com as nossas atitudes. No trabalho, na escola, na universidade, nós o negamos. O que aconteceu naquele pátio, na hora que Pedro disse, eu não o conheço, e a vergonha bateu, acontece conosco. E Jesus olhou para ele, mas graças a Deus, Pedro caiu chorando, e diz a Bíblia que foi um choro amargo, que vergonha. Nós também envergonhamos. Gente, que texto fantástico. Vigiem e orem para que não haja abandono, para que não haja negação. Porque o mundo nos convidará ao passarmos por aquela porta. Nega, abandona o caminho. Quando Jesus nos chama para orar, é porque há muitas tentações para você esmorecer. Quarto e último movimento. Quarto e último. No primeiro ele chamou os discípulos. No segundo, ele convoca para oração e vigilância e eles dormem. Terceiro, ele explica por que orar. Para que orar? E no quarto, Jesus vai dar o diagnóstico do porquê orar. A coisa agora vai mais para o fundo. Ele diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês foram lá na igreja, ouviram a pregação, entenderam cognitivamente, sabem. O espírito humano, a palavra espírito aí, está com letra minúscula, não é o Espírito Santo, é o seu espírito. É o seu lugar de comunhão. O seu espírito
o espírito humano que retornará a Deus após a morte, o meu espírito está preparado. Nós já tivemos muitas lições, mas a carne é fraca. E a gente está na carne. Se você ler a teologia paulina, foi isso que Paulo disse: miserável homem que sou. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo e dessa morte? Esse corpo mortal, finito, pecador, inclinado. Lembra de uma coisa? A tua carne, olha para mim, irmão, lá na internet, olha para mim, a tua carne vai te conduzir sempre para errar. A concupiscência, palavra que significa desejo da minha carne. E geralmente o desejo da carne, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, é incompatível com os desejos de Deus. Orem porque a carne é fraca. E a fraqueza da carne te faz ceder. Nós somos chamados à intercessão. Eu convoquei uma reunião de emergência da nossa equipe pastoral sexta-feira, porque pela manhã, a sexta-feira é o dia do arremate final com Deus, daquilo que a gente vai trazer. Às vezes se alonga um pouco, mas é geralmente na sexta-feira que começa. Eu estava indo muito bem, orando, certo e convicto da direção, até que vem o vento. Não sei se você acredita nisso, mas o vento sopra onde quer. Eu estou me referindo ao vento do Espírito Santo. Seu pastor também ora, seu pastor também recebe o vento do Espírito Santo. Não só o seu pastor, os seus pastores. E o vento veio e disse: vai para o outro lado. E me conduziu para um lugar totalmente diferente daquele que eu ia. Não é minha prática, não tenho essa visão teológica, não é assim o meu comportamento. Deus respeita a todos. Mas eu senti claramente do Espírito a dizer uma mensagem para a igreja, para vocês. Eu falei às 9, vou falar às 19. Estou falando para você da internet. Nós precisamos orar mais. E a provocação de Deus comigo foi tão interessante, que Ele disse assim: você não está vendo o que está acontecendo? Você não está vendo o que eu estou fazendo? Ali, com aquele povo ali, com aquele núcleo da minha igreja na terra, aquele núcleo ali que você toma conta, com outros pastoreiam, você está vendo? Ontem, por exemplo, num Bem-vindo à Família, que não estava planejado no calendário da igreja, mais 150 pessoas. E no outro dia foi mais 170. E Deus está trazendo. E Deus chamando gente nossa para ir lá para a Ucrânia no meio da guerra. E a multiplicação de alimentos aos famintos. Deus usando células, Deus usando ministérios. Você está vendo o que eu estou fazendo? Não é para subir no ar alto e cantar só de gratidão. É para orar mais. Eu estou passando o recado. E vou usar a frase de Paulo: o que recebi do Senhor, hoje também vos entreguei. Que caia essa palavra onde tem que cair. Se você acha que ora bem, que está satisfeito, fica tranquilo, não recebe não. Não recebe não. Mas se essa palavra alcançou alguma coisa dentro de você, obedece. Na convocação, eu já tinha citado isso semana passada sem saber, porque às vezes a gente fala umas coisas e não compreende o que fala. Eu voltei a uma campanha de oração que fizemos
dentre muitas nesses anos, a gente sempre começa, tantos dias forem a campanha antes do aniversário. Então, pode ser campanha, fizemos campanha de 7, de 14, de 20, de 40. 40 dias de jejum e oração. Jejum é uma coisa muito pessoal. Não vamos aqui expor ensinamento neotestamentário sobre jejum. É uma coisa pessoal, é você e Deus, é para você ter intimidade. Você não vai barganhar com Deus, ó, está vendo, estou fazendo jejum, responde, hein? Me ouvem, não é nada disso, não entendeu nada. Você renuncia o que é até vital, aqueles que podem. Uma pessoa diabética não pode, uma pessoa no hospital não pode. Mas Deus não é incoerente. Alguns renunciam coisas importantes para estarem na presença de Deus. Isso é jejum. Nós vamos começar 40 dias de jejum e oração. Para quem quiser. Eu gostaria que fossem todos. Mas eu não posso tomar essa decisão por você. Se você não quer entrar no jardim de oração, não entre. Mas seria muito bom se você aceitasse. Nós mandamos vir da editora Vida 1000 livros deste aqui. Juntos somos melhores. São 40 lições, cada uma escrita pelo pastor Rick Warren da Califórnia, e falando sobre a oração e a unidade, a oração e a família, a oração e os nossos pecados, a nossa santidade, a nossa igreja, o nosso serviço a Deus. Nós vamos fazer assim. Dia 12 agora, dia da criança, é feriado. E 40 dias, dá num outro feriado, dia 20. 40 dias. Cada dia, nós vamos ler um capítulo que é pequenininho. Se você não consegue ler 2 páginas, vai para o tratamento, meu filho. Se não for problema no olho, é na mente. 2 páginas. Você vai ler aquele capítulozinho ali. E aqui vai ter um propósito de oração. E nós vamos abrir a igreja todo dia na campanha de novo. 40 dias. E eu sei que tem muita gente que sai cedo e agora com esse trânsito doido aqui, que piorou por causa das obras. Nós vamos abrir aqui 6h30 da manhã. Vai ter um pastor aqui. São 2 turmas, são 30 minutos, 6h30 e 7. Aí a turma que veio mais cedo sai, vem a turma das 7 até 7h30. 2 turmas por manhã. Antes de você trabalhar, se você puder, passa aqui. Se você puder, antes da universidade jovem, passa aqui. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos transformar isso aqui num jardim de oração. Estamos chamando Pedro, Tiago e João para juntos, porque juntos somos melhores. Há poder na unidade. Há poder na unidade. É bom orar, mas é muito bom orar com os outros. Orarmos juntos, por essa terra, por essa nação, por essa violência, pelo Oriente Médio, pela África, pela Ucrânia, pelo Ricardo que vai para lá. Pelas centenas de pessoas que vão para o Casacap quinta-feira pegar alguma coisa para comer. Juntos nós somos melhores. Quando eu vejo Deus trazendo tanta gente, para que tanta gente? Para a minha glória? Para dizer, os pastores ou vocês, temos uma igreja de tantos mil, isso não serve para nada. Isso não serve para nada. Isso é vaidade. Só tem sentido Deus trazer massa de gente quando essa igreja vai fazer diferença na sociedade. E eu glorifico a Deus que, apesar dos nossos erros e pecados de todos nós, alguma diferença nós temos feito para a glória de Deus. Seja nas Vargens, seja aqui, seja no CCH, seja na Ucrânia, seja com os missionários que adotamos, não importa. Juntos nós somos melhores. Quando você vê, e é tão gostoso ver a multidão chegando para o culto das 9, das 11, das 7, é tão gostoso. Mas é grande a responsabilidade, porque, guarda o que eu vou dizer, 2% de igrejas
da família de Deus, espalhado nas igrejas denominacionais, na face da terra, 2% chegam a ter 2.000 membros. O reino de Deus é composto de igrejas pequenas e pobres. Mas a gente se pega nas megas churches, não é? A gente gosta, mas quando Deus dá um propósito, faz alguma coisa diferente, Ele vai pedir mais daquele lugar. A quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Ele não está fazendo isso para nossa vaidade, mas Ele está fazendo isso por causa da glória do seu nome. É para espelhar e espalhar a glória de Deus. Mas sabe como é que tudo começa? Coração. A vida da igreja, e eu aprendi isso ao longo de muitos anos, é um recomeço toda hora. O texto é um recomeço para Pedro, o texto é um recomeço para João, o texto era um recomeço para Tiago. Que Deus maravilhoso, que fez a vida em ciclos. A gente pode recomeçar amanhã, a gente pode recomeçar hoje à tarde, a gente pode recomeçar dia 1º de janeiro, a gente pode recomeçar depois do nosso aniversário. Há um recomeço na imagem do tempo. É Deus dizendo para você assim, para mim, é oportunidade que eu te dou para você recomeçar. Olha aqui, eu queria te dar o livro de presente, mas a igreja não tem condições de dar o livro para todo mundo. Esse livro custa menos que um sanduíche. Pelo menos de umas 3 ou 4 organizações que eu conheço. Vai na Recriar e compra hoje, que dia 12, 6h30 da manhã, nós vamos estar aqui. A opção é sua. Você que sabe. Mas 6h30, pastor, no feriado? É trabalho duro. Você vai trazer e vai colocar diante de Deus propósitos pessoais. Não tem coisa na sua vida que não tem resposta ainda? Não tem coisas na sua vida pelas quais você está lutando? Não tem nomes que você quer salvar da sua família? Faz propósito com Deus. Não é barganha não, propósito. Clama mais. Não tem situações na sua casa que está duro, está difícil? Clama mais. Não tem porta nova, não tem situação financeira que você tem que resolver? Clama mais. E olha, clamar junto no jardim de oração é melhor ficar sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Vem para o jardim de oração. Aqui é a representação do nosso jardim, mas as células podem fazer isso, pastor Marcos. Os ministérios podem fazer isso. Eu fico tão feliz quando acaba o culto aqui. A turma de adoração, Gustavo, sobe aqui e aquele bando de gente, esse bando todo, bando é negócio de ave, né? Mas essa gente toda, orando, agradecendo a Deus pelo domingo, aquela recepção em partes do santuário aqui, do templo, orando. Juntos somos melhores. Sua célula orando. Deus está fazendo alguma coisa e as pessoas que estão chegando, ministério com elas, elas vêm chorando, elas vêm sangrando. Quantas pessoas estão vindo sangrando? Quantos são novos na fé? Deixaram tudo por causa do Evangelho? Quantos? Juntos nós somos melhores. Eu vou pedir que a equipe pastoral suba aqui, fique ao meu lado, e pode vir com a sua família, com sua esposa, seu marido, seu filho, se estiver aí, pode vir. Eu vou convidar a igreja que fique em pé. A gente cantou um cântico, eu não estou lembrando a ordem dele, que diz assim: a tempestade, como é que é, Vitória? No microfone. Fala. A tempestade e o vento forte não vão mudar. Para. Se não tiver oração, vai.
Foi o que aconteceu com os discípulos no Getsemane. Faltou oração, a tempestade veio e roubou a fé deles. Então esse cântico que a gente cantou, isso é muito sério, só é verdade se a gente tiver sustentado pela oração. Senão o vento forte vai bater, a tempestade vai bater e vai roubar a sua confiança. Entenda isso. Não é só para a gente cantar como guerreiro, tem que cantar como guerreiro, mas tem que assimilar a mensagem. Faltou oração no Getsemane. O sofrimento, a agonia e a tempestade vieram. E diz o verso 50, todos abandonaram Jesus. Não adiantava lá no Getsemane ter a vitória, a galera do som, essa harmonia linda, não adiantava nada. Todos abandonaram porque faltou oração. Vocês podem chegar para perto de mim? Estou me sentindo sozinho, venham para perto. Olha aí. Isso, pode vir. Começa aqui. Por que você tem que orar por eles? Porque por nós, começa aqui. A gente apanha primeiro do que vocês. Tudo isso aqui foi tratado em quebrantamento sexta-feira. A responsabilidade que temos é enorme. E se você, junto com a gente, não sustentar isso em oração, nós não conseguimos, porque a nossa carne é fraca. Eu estou te chamando para entrar numa campanha de oração, dia 12, para acabar dia 20 de novembro, e eu tenho certeza que Deus vai honrar. Ao coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus vai honrar e vai responder propósitos. Eu não sei quantos e quais, porque Ele é soberano. Ninguém aqui vai fazer barganha com Deus. Mas nós estamos chamando você para um momento de oração. Vamos cantar esse cântico. Vamos terminar o culto. Depois o pastor Humberto vai orar. E nós vamos ter a certeza que a gente precisa. Deus deu o recado. Abre o coração e recebe. Nós precisamos orar mais. Como indivíduos e como igreja. A frase que veio foi: estão vendo o que eu estou fazendo? Perceberam o que eu estou fazendo? Entenderam o que eu estou fazendo? Então, se compreenderam, orem. Vamos adorar o Senhor, depois nós vamos orar. O fogo não me queima, se não orar, queima. as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Vai lá na Recreada, eu depois estou pega teu livro. Pega para tua família, vai lá. No esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, e das provas de novo eu creio em ti. Haja
Pai, ensina-nos a orar, Senhor. Pai, nos perdoa por passar tão pouco tempo falando contigo, ouvindo a tua voz. Pai, tua igreja está prostrada diante de ti. Nós dependemos de ti, Senhor. Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Tu és o nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso Salvador, nosso Senhor. Pai, nós nos prostramos diante de ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Limpa a nossa alma, Senhor. Nossa indiferença, nossa maledicência, nossos maus pensamentos, nossa inércia. Deus, enche-nos de esperança de novo, prover de novo em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, a gente precisa de força, de ânimo. Nós precisamos da tua porção dobrada, Senhor. Nós estamos juntos aqui, dizendo que queremos ter esse tempo especial como igreja, esses 40 dias. Dá-nos resiliência, coragem, força. E, Senhor, nos protege como aquele que é o nosso pastor. E é aquele que nos chama para ir adiante na força do Senhor. Pai, movimenta as nossas casas, os nossos casamentos, os nossos filhos. Pai, que esse livro que estaremos lendo juntos seja a voz do Senhor para o nosso coração. Cada dia que estaremos aqui, 6h30, 7 horas, para orarmos juntos. Aqueles que não poderão estar, que estejam conectados também. E não só aqui presente, Pai. Em todo esse tempo, ajuda-nos. Pai, ajuda-nos. Para que a gente te busque mais. Nós queremos te buscar mais. Pai, não importa o que vai acontecer depois. Não importa o resultado. Não importa. O que nós queremos é buscar o Senhor. Nós queremos te buscar, Senhor. Nós precisamos te buscar. Pai, nós queremos reconhecer como conselho pastoral. Sem ti, nós não podemos nada. E nós nos apresentamos diante de ti, Pai, humildemente, te pedindo, tem misericórdia de nós, das nossas mentes, dos nossos corações, das nossas famílias. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos pastorear esse rebanho que o Senhor nos confiou. Cuida das nossas ovelhas, Senhor, que são tuas. Cada irmão, cada irmã, cada família, Deus, nós queremos nos apresentar diariamente diante de ti. Ajuda-nos, Senhor, e ensina-nos a orar. Caminha com a gente. Nós dependemos de ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Faz o som. Muita gente vai passar na Recriar para comprar o seu livro. Tenham paciência, são poucos funcionários para centenas de pessoas. Nós temos um número limitado. Muita gente do Culto das 9 já comprou, você vai pegar o seu. Pessoal da Digital, encontra o livro na Amazon. Eu não tenho informação aqui precisa, não sei se o Douglas tem, sobre e-book do livro. Tem na Amazon também. Então, você que está na Digital, já tem uma maneira de você adquirir eletronicamente ou fisicamente. Mas começamos agora, sabemos que tem centenas de pessoas com a gente no mundo digital. E vai ser uma bênção. Aí orando, aí a gente vai poder cantar mais forte. André, Vitória, que a tempestade e o vento forte não vão derrubar a nossa fé. Amém. Adore. A tempestade e o vento forte não vão para mim.
Aleluia, que Deus te abençoe.